A estrutura sindical brasileira é constituída de forma piramidal, onde se abrigam os sindicatos, federações, confederações e centrais sindicais. Contemplada no artigo 8º da Constituição Brasileira, cabe à estrutura sindical a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. Na base dessa estrutura estão sindicatos, que constituem as chamadas bases territoriais e representam categorias profissionais, tanto do serviço público quanto do serviço privado. Os sindicatos têm como principal objetivo a defesa dos interesses econômicos, profissionais, sociais e políticos dos seus filiados. Eles também são dedicados aos estudos da área em que atuam e realizam atividades voltadas para o aperfeiçoamento profissional. Os sindicatos também são responsáveis pela organização de greves e manifestações voltadas para a defesa dos interesses de sua categoria trabalhista. De acordo com a Constituição brasileira, a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho é obrigatória. No Brasil é adotado o sistema de unicidade sindical, ou seja, é permitido apenas um sindicato por cidade ou região para cada categoria profissional, ficando vetada a criação de outra entidade sindical para representar essa mesma categoria profissional. A força e o tamanho do sindicato dependem da participação da categoria e do número de filiados. Como a filiação não é obrigatória, o grau de comprometimento da categoria nas decisões de seu sindicato e a participação em suas ações de manifestações é o termômetro para suas conquistas. As federações agregam as entidades sindicais e são formadas pela reunião de no mínimo 5 sindicatos das mesmas atividades ou profissões correlativas. As federações são as entidades sindicais de segundo grau, situadas acima dos sindicatos da respectiva categoria. Já as confederações e as centrais sindicais estão no topo da estrutura dessa pirâmide sindical. As confederações são organizações sindicais que reúnem as federações sindicais de uma mesma categoria econômica ou profissional. As confederações são formadas pela reunião de no mínimo 3 federações e são organizadas em âmbito nacional, por ramo de atividade, com sede em Brasília. A confederação desenvolve a representatividade dessas categorias em processos institucionais de alto nível, com foco em políticas de carreira, políticas públicas, políticas de Estado e interlocuções necessárias decorrente dos cenários político e social. As centrais sindicais, criadas pela Lei Federal nº 11.648, de 2008, tem o intuito de participar diretamente das diretrizes e das formulações dos programas sociais do governo. Considerada a maior unidade representativa dentro da organização sindical, as centrais podem reunir sindicatos de diversas categorias. Atualmente, existem 13 centrais sindicais certificadas no Brasil. E para entender melhor essa estrutura sindical, veja o exemplo do Sinfasfisco. O Sinfasfisco é um sindicato que representa os servidores estaduais da administração tributária, ou seja, defende os interesses dos gestores e auditores fiscais que trabalham para o governo do estado de Minas Gerais. Por sua vez, o Sinfasfisco é filiado à FEBRAFISCO, Federação Brasileira de Sindicatos das Carreiras da Administração Tributária da União, dos Estados e do Distrito Federal. A FEBRAFISCO defende os interesses destes sindicatos, fazendo frente às constantes alterações legislativas no Congresso Nacional, que na maioria das vezes surgem com propostas no sentido de retirar direitos e atribuições dos servidores. A FEBRAFISCO é filiada à CONACAT, que é a Confederação Nacional das Carreiras Típicas de Estado, que reúne, por sua vez, apenas federações que representem essas carreiras específicas. A CONACAT tem a missão de catalisar o patrimônio de conhecimento dessas categorias e coloca a serviço dos melhoramentos públicos e institucionais, independentemente de partidos ou de governos, apresentando essas federações que possuem a representatividade das carreiras típicas, ou seja, que são essenciais ao funcionamento do Estado, que integram o núcleo estratégico de um órgão, requerendo, portanto, uma maior capacitação e responsabilidade. Já a Pública Central do Servidor, criada por dirigentes de toda a estrutura sindical, é a responsável por representar os servidores públicos dos poderes e órgãos do Executivo, Legislativo, Judiciário e Tribunal de Contas, das esferas federal, estadual, municipal e do Distrito Federal, inclusive das entidades autárquicas e fundacionais. A Pública congrega as representações de entidades sindicais, federações, confederações,
entidades associativas, movimentos e fóruns, e é a entidade máxima de coordenação da representação dos servidores públicos. A manutenção dessas organizações sindicais se deve através da contribuição sindical, que é um tipo de contribuição social devida obrigatoriamente por todos que participem de determinada categoria econômica ou profissional, independente de serem ou não filiados a um sindicato. Essa contribuição deve ser distribuída na forma da lei aos sindicatos, federações, confederações, centrais sindicais e à conta especial Emprego e Salário, administrada pelo Ministério do Trabalho e Emprego. A contribuição sindical está prevista nos artigos 578 a 610 da Consolidação das Leis do Trabalho. A regra geral informa que, da importância da arrecadação da contribuição sindical, serão feitos os seguintes créditos para as entidades representantes: 60% para o sindicato respectivo, 15% para a federação, 5% para a confederação correspondente, 10% para a central sindical e 10% para a conta especial Emprego e Salário. Acompanhe o trabalho de seu sindicato e participe das ações e manifestações de sua categoria, sejam elas no âmbito municipal, estadual ou federal.